é decisivo que se faça o esforço para tirar o Bolsonaro e antecipar as eleições, para que as eleições ocorram no momento mais adequado, que é agora. E o grande argumento em favor disso é o do Bolsonaro. Eu estava ouvindo a entrevista com o Vadir, o Bolsonaro tem razão, teve uma fraude em 2018. Ele é a fraude. Ele é a fraude. Ele foi eleito graças a uma fraude. Quer dizer, fizeram um golpe contra a presidenta Dilma. Depois condenaram, prenderam e interditaram a candidatura do Lula. Depois fizeram aquela operação da facada. É uma fraude. Esse cidadão não poderia ter sido eleito e o Supremo reconheceu isso. Quando o Supremo disse que o Lula não deveria ter sido julgado no Paraná e não poderia ter sido julgado pelo Moro, ele está dizendo, com atraso, que o Lula deveria ter sido candidato. Portanto, a solução, do ponto de vista democrático mais adequada, é impeachment, antecipação das eleições. Existe um projeto de lei no Congresso que torna uma PEC, que torna isso possível, e é a saída democrática. Alguém pode dizer, é muito difícil, não tem correlação de forças, é muito complicado. Mais complicado vai ser o país daqui a 12, 13 meses. Alguém imagina essa situação por mais 12 ou 13 meses? Um governo que é uma quadrilha ambulante? Um governo que provoca efeitos sociais, políticos e econômicos terríveis, e um quadro eleitoral em que a direita está na expectativa de ser derrotada e não vai fazer nada? O único cenário que seria mais estável seria se o grande capital brasileiro buscasse um acordo com o Lula ou buscasse esvaziar a candidatura do Lula de qualquer força, que é exatamente esse que vocês vinham comentando com o Vadir, que é repetir 61 e repetir 93, ou seja, a famosa solução parlamentarista. De novo, se eles tentarem isso, eles estão acreditando mesmo que nós vamos ser cordeiros pela segunda, terceira vez? Então, assim, o cenário, por um lado, é muito bom, mas, por outro lado, do ponto de vista estratégico, é gravíssimo. E se não houver um esforço concentrado agora para tentar, a quente, tirar esse governo e antecipar as eleições, eu não sei dizer em que cenário a gente vai estar em outubro do ano que vem. Vocês também comentavam antes com o Vadir, algo que eu estou de acordo. O Bolsonaro vai trabalhar para ganhar as eleições de qualquer maneira. Esse governo, aliás, qualquer governo fascista, não sai tranquilamente do governo. Não tem experiência histórica em que um governo fascista ou neofascista ou tão brutal quanto esse saia de fininho. Algum tipo de crise vai ter. Então, é assim que eu vejo a coisa, e a grande variável positiva dos últimos dias, das últimas semanas, é a retomada das mobilizações populares. É a esquerda e os setores populares reocupando as ruas, porque isso vai nos tirando do torpor e da semiclandestinidade e vai exercitando a nossa musculatura para conflitos muito profundos que vão acontecer nesse país nos próximos meses. Que vão acontecer, e eu queria dizer mais, tem que acontecer. Eu ouvi a entrevista desse senhor Marco Aurélio Mello na Jovem Pan, que eu recomendo a todo mundo de esquerda que escute, tá certo? Faz bem para a alma. E ele explicando que as instituições funcionam bem nesse país, que o Bolsonaro deve ficar até o final do mandato, que o André da AGU e o Aras da PGR são bons nomes para o Supremo Tribunal Federal, que a democracia não está sob ameaça no país, e depois citou duas pessoas que foram importantíssimas na vida dele, Geisel e Figueiredo. É sob o domínio deste tipo de gente que está o Supremo Tribunal Federal brasileiro. Só que isso é a expressão da elite brasileira. Sem conflito, sem muito conflito, essa direita não vai largar o osso. Não vão largar o osso. E nesse cenário internacional vão ter o apoio dos Estados Unidos. Porque se tem uma coisa que os Estados Unidos não vai deixar acontecer, se eles puderem, é que o governo brasileiro volte a ter uma atitude de simpatia pelas movimentações que a China e a Rússia fazem no cenário internacional. É assim que eu vejo. Perfeito. Daiane.
Eu queria entrar um pouco. Você disse que o caminho, pelo que eu entendi, são as manifestações, é ocupar as ruas para que isso aconteça a partir da mobilização popular. Mas há uma discussão neste momento, nas manifestações que aconteceram recentemente, particularmente na última, dessa participação mais ampla de setores, que inclui aí aqueles setores que apoiaram o golpe e que alguns, inclusive do próprio PSDB, que foi a cabeça ali dessa articulação do golpe contra a ex-presidenta Dilma. Como é que você olha esse momento? Deve ser pragmático? O momento é derrubar o Bolsonaro e esse deve ser o foco? Ou essa aproximação pode gerar mais problemas e a direita fazer como fez em outras vezes, puxar o tapete e tentar se rearticular e tirar de campo aí o setor progressista, o setor popular? Como é que você analisa? Veja, a mobilização de rua tem como objetivo emparedar o Arthur Lira e obrigá-lo a colocar em votação o pedido de impeachment. E, em segundo lugar, tem como objetivo pressionar o Congresso para que ele dê início ao processo de impeachment. Esse é o objetivo imediato da mobilização. Qual é o problema? O problema é que no Congresso nós precisamos do voto dos setores de centro-direita. Só que grande parte da centro-direita, a começar pela direita gourmet, inclusive o PSDB, não se somou oficialmente aos processos de impeachment. Tem indivíduos que fizeram isso, mas o PSDB, por exemplo, até agora não se movimentou. Então, quer ter um pé nas ruas, mas não quer se comprometer com o impeachment no Congresso. Essa é a primeira questão que tem que ser colocada. Em segundo lugar, eu adoraria que tivesse havido 100 mil tucanos na Paulista defendendo fora Bolsonaro. Mas tinha meia dúzia de gatos pingados. Essa é a verdade. Está se dando. Quem lê o noticiário fica com a impressão que tinha dezenas de milhares de tucanos na Paulista lutando. Mentira! Meia dúzia de gatos pingados que não tem o apoio do seu diretório nacional, não tem o apoio de grande parte dos seus dirigentes e parlamentares, que, como eu acabei de falar, não apoiam o impeachment. Terceiro, do meu ponto de vista, quem quiser comparecer às manifestações para defender o fora Bolsonaro pode e deve fazê-lo. O que a gente não deve permitir, em hipótese alguma, é reeditar o espírito de junho de 2013, o espírito de não pode ter partido e o espírito de as manifestações serem capturadas pela direita. E, óbvio, nós não vamos permitir, não podemos permitir provocação, como teve nessa manifestação, policiais se disfarçando de anarquistas, e só faltou fazer aquelas fotos, porque é um absurdo. E também não podemos permitir fascismo, nazismo nas ruas. Fora disso, se esses setores quiserem se somar, agora, menos hipocrisia e mais gente nas ruas. Eu prefiro, pessoalmente, entretanto, a solução proposta por esses neodemocratas do MBL, que eles façam as suas manifestações. Eles não fizeram manifestações de massa contra o governo Dilma? Não fizeram manifestações de massa contra o PT? Por que não fazem agora manifestações de massa contra Bolsonaro? Eles têm que fazer isso. Aliás, o MBL tem uma proposta bastante coerente, né? Eles dizem que agora tem que tirar o Bolsonaro para impedir o Lula de ganhar. Então, ponham as massas na rua. Isso é que seria o melhor, na minha opinião. Façam as suas próprias manifestações. Eles fazem uma semana, nós fazemos a outra, sempre pedindo o fora Bolsonaro. A gente ganharia mais, na minha opinião, e evitaria esse tipo de conflito que está sendo magnificado, na minha opinião, que ocorreu aqui em São Paulo, num local envolvendo pouquíssima gente, numa manifestação que tinha milhares e milhares e milhares de pessoas.